Shalom, bendita do Senhor, agraciada, favorecida, escolhida de Deus, a menina dos olhos de Deus, a filha do Deus Altíssimo. Bom dia! Estamos aqui no devocional Gênesis capítulo 17. A gente vai já ler aqui, mas antes nós precisamos orar. Então eu te convido a gente dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Eis-nos aqui, querido amado Espírito Santo, nos colocamos diante de Ti, na Tua presença. Te pedimos que venha aqui, sente aqui do nosso lado, nos ensine a Tua palavra, nos traz revelação do alto, ajuda-nos a entender a Tua palavra, em nome de Jesus, que possamos ter entendimento, clareza, discernimento espiritual, nos enche de sabedoria, Espírito Santo. Tira as escamas dos nossos olhos, tira o tampão de nossos ouvidos, que caia por terra toda a cegueira espiritual e que possamos estar vivas no reino, no sobrenatural, no reino espiritual, que possamos estar cheias de fé e de clareza, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Uau! É o Deus Altíssimo, não é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Então Deus já se revelou aqui logo nesse início, né, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A gente aprende desde pequeno, né, que Deus é onipotente, né, o Deus Todo-Poderoso, onisciente. É o Deus que lê as nossas mentes, né? E está em todos os lugares, onipresente, né? Então, aqui ele já se revela a Abrão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Gente, só nesses 2 primeiros versículos, Deus já fez muita coisa. Já se revelou a Abraão, né, como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando ele fala, ande na minha presença, segundo a minha vontade, seja íntegro, é porque Abraão agora ia ser referência, né, para muitos, como até hoje é. Abraão é um nome extremamente respeitado, né, seja em qualquer lugar, as pessoas conhecem esse nome. E aí Deus está falando, você vai ser referência, mas você precisa andar na minha presença, você precisa ser íntegro, Abraão. E lembre que Abraão tinha mentido sobre Sara, que dizendo que era irmã, e não era meia mentira, né? Porque Sara era meia irmã de Abraão. Só que ele estava falando isso porque ele estava com medo, né? Ou seja, não estava acreditando, não estava tendo fé que Deus poderia livrar ele disso, né? Então ele estava falando com medo de que o rei lá matasse ele por ser o marido e não o irmão. Então Deus se revelou aqui como El Shaddai, disse para Abraão ser referência, né, andar na presença dele ser íntegro, e também mais uma vez falou sobre a aliança que Deus tem com ele, né? Ele vai estabelecer uma aliança e vai multiplicar a descendência dele. E a promessa não se cumpriu ainda, porque ele teve Ismael, mas não era a promessa. Então, assim, o que Deus está falando para Abraão, ele tem o quê? 90? A gente acabou de ler aqui. Estava com 99 anos. Já estava para se cumprir a promessa, mas ele não sabia disso. E Deus apareceu mais uma vez para consolidar a promessa na vida dele e dizer que ainda não cumpriu. Não era Ismael. Versículo 3. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Olha, seu nome será Abraão. Abrão era quem significava pai, né? E Abraão é o pai de muitas nações, é um pai de multidões. Não é só pai, é um pai de multidões. Então Deus está mudando o nome dele de Abrão, que é pai, para Abraão, pai de muitas nações, de multidões. Uau! A gente está vendo aqui, esse 17 muda completamente as coisas, né? Deus abençoando ele, multiplicando, mudando o nome dele, né? Eu não sei se Deus já mudou seu nome, não sei se precisa mudar, mas é incrível quando isso acontece. De repente você pode ser taxada como derrotada, como uma pessoa sem fé, né? Iludida, desacreditada. Deus quer mudar esse nome, quer mudar seu nome para uma mulher cheia de fé,
uma mulher que acredita em Deus, que acredita e vive o sobrenatural de Deus. Vamos seguir aqui. Versículo 6. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, e serei o Deus deles. Uau, olha a aliança que Deus está fazendo, né? Da minha parte, Abraão. Olha o que eu vou te dar, preste atenção. Versículo 9. De sua parte, tá vendo? Tem a parte de Deus, mas também tem a nossa parte. Eu e você precisamos fazer algo também, né? Aí Deus fala aqui, de sua parte, disse Deus a Abraão. Agora é Abraão, né? Pai de nações, pai de multidões. Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer uma marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros, e os que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Uau! Então a gente vê aqui, né? Deus faz uma aliança, da parte dele promete, né? A pai de muitas nações, promete uma descendência prolífera, uma multidão. Agora a gente também precisa fazer a nossa parte. Está falando aqui com Abraão sobre a circuncisão. E todo judeu até hoje é circuncidado no 8º dia, né? Que é tirar aquela pelinha do prepúcio do órgão masculino, né? O órgão genital masculino. Então, e depois de Abraão, né, fizeram, na época de Moisés, enfim, sempre foi feito. Inclusive, eles começam a fazer isso já com Ismael, a circuncisão de Ismael, e a partir daí começa, e é uma aliança que Deus fez. Então, existe a parte de Deus e existe a nossa parte. A nossa circuncisão hoje não é física, a nossa circuncisão hoje é espiritual. A nossa aliança hoje com Deus é o nosso coração circuncidado, né? A partir do momento que a gente confessa Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, a gente começa um processo espiritual em nossas vidas. E nosso coração começa a ser mudado. Tem um coração que era resistente, que era duro, e começa a ter um coração moldável, maleável, e começa uma circuncisão no coração. Então hoje a nossa circuncisão não é física, ela é espiritual. A gente precisa ter essa circuncisão no coração, a gente precisa ter essa aliança com Deus. Você tem essa aliança com Deus? Vamos seguir aqui, versículo 15. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, dela procederão nações e reis de povos. Uau! Olha ainda a promessa do Senhor, né? Uma coisa que parecia impossível. Sara deu Agar, a gente viu no capítulo passado, porque ela era estéril, porque ela tinha pressa, porque ela queria que se cumprisse a promessa de Deus em Abraão, e ela fez isso, né? Mas Deus está prometendo que agora vai tirar a esterilidade dela, que vai abençoar Sara, que de Sara é que vai ser o filho da promessa, que a gente conhece, que é Isaac, que já vem, né? Já está chegando Isaac. Então, Sara também será abençoada, e dela procederão nações e reis dos povos. Versículo 17. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Olha, Sara tinha 90. Eu sempre me perguntei porque eu esqueci, eu achava que ela tinha 100 também.
Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então, e Sara tinha 90. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro? Não é uma pergunta, né? Ele está falando de Ismael. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Opa! Isaque. Sara, o nome dela foi mudado de Sarai para Sara, né? E Sara é princesa. Em hebraico, Ismael, que vive na tua presença, né? E Isaac significa ele riu. Então Isaac é por causa do riso de Abraão, né? E justamente Deus disse: vai ser Isaac. Com ele estabeleceria a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho de Sara. Lhe dará no ano que vem, por essa época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Então Deus aqui, ele deixou tudo muito bem explicado, os pingos nos is, né? Ok, porque você me pediu, Ismael também vai ser bendito. Mas o filho da promessa é Isaac. E de Isaac vão ser os 12 príncipes e as 12 tribos de Israel. Já estou adiantando, né? Mas foi isso que ele disse. E ali ele estabeleceu a aliança, né, com Abraão, a multiplicação. E ainda falou o tempo que seria, né? Olha, por essa época, ano que vem você já vai estar com Isaac na mão. Então, assim, Deus ainda foi mais firme e forte. Olha, Abraão, não vai demorar mais 15 anos, 10 anos, 25 anos, não. Já vai ser ano que vem. Tá perto, continue, fique firme. Muitas vezes eu e você, a gente acha que a promessa está longe, né? E Deus vem e consolida. Olha, tá perto. Ano que vem, uma hora dessa, você já vai estar com ele nas mãos. Versículo 23 está quase acabando. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados e os estrangeiros. Olha, então assim, Deus falou com Abraão e ele foi firme e forte, né? Ele quis ser, sim, um exemplo, quis ser referência, ele se circuncidou o filho e todo mundo, todo o sexo masculino da casa dele foram circuncidados. Então teve aquela pequena cirurgia, né? E é um momento de dor, viu? Não é fácil, não. E eles não tinham a medicina que tem hoje, né? Eles não tinham anestesia, não. Então, glória a Deus, porque ele cumpriu a parte dele. É necessário a gente fazer a nossa parte também. Deus faz a dele, mas a gente precisa fazer. Mesmo que tenha dor, mesmo que dê trabalho, a gente precisa fazer a nossa parte. Amém?